Diz aí, qual é o motivo pelo qual você faz ou deveria fazer o controle financeiro do seu negócio? Por quê? Por que ficar lá, registrando entrada e saída, centavo por centavo? Bom, algo que você pode responder. Mais organização, enxergar as contas que eu tenho a pagar no futuro, a receber no futuro, não deixar atrasar pagamentos por falta de organização, prever saldos bancários, quanto que eu vou ter de saldo se essas contas aqui se realizarem, ter mais clareza sobre entrada, sobre saída, saber se eu estou com dinheiro, se eu estou sem dinheiro e tudo mais. Está absolutamente correto. Só que tem um ponto além que muita gente não enxerga. O controle financeiro, ele é a base para as análises financeiras. O controle financeiro é a base para os relatórios que vão te ajudar a tomar melhores decisões, que vão te ajudar a lucrar mais, a ter mais resultado. Então, se você não tem o controle, você não consegue ter esses relatórios. E qual é o principal relatório, o braço direito de todo empreendedor na tomada de decisão? Você sabe? Pois bem, é o relatório de fluxo de caixa. O relatório de fluxo de caixa é um instrumento mais importante de toda e qualquer pequena empresa. É literalmente o seu braço direito, é quem vai te ajudar a tomar as melhores decisões, a enxergar os números, a enxergar as margens do seu negócio. Só que qual é o problema? A forma como ensinam o fluxo de caixa, a forma como 99,9% dos softwares financeiros apresentam o fluxo de caixa, é uma forma pobre, é uma forma simplista, simplória, é uma forma muito aquém do que poderia ser. Basicamente, eles mostram que o fluxo de caixa é uma relação de entradas versus uma relação de saídas. E tecnicamente, isso está certo. Só que, de novo, está aquém do que deveria. Você tem lá todo o mês fazendo o controle financeiro para ter uma mera listagem de entradas versus saídas e o saldo. Dentro do relatório de fluxo de caixa, além da receita, além do faturamento, isso todo mundo, óbvio, tem que enxergar o quanto que está entrando de dinheiro, existem 4 indicadores que você precisa olhar. Ao total são 5, o primeiro é a receita, é o mais óbvio, então existem outros 4 indicadores, 4 números estratégicos que você precisa acompanhar todo santo mês dentro do seu negócio. O primeiro deles é a margem de contribuição. Margem de contribuição é literalmente um dos indicadores mais importantes de toda e qualquer empresa. A margem de contribuição, olha só aqui dentro do IAMPA, é a diferença entre as receitas e os custos variáveis. Então, no exemplo dessa hamburgueria, eu estou olhando 4 meses, tá? É um quadrimestre dessa empresa e eu tenho, que ela teve 270 mil de receita, entrou 270 mil reais nesses 4 meses, ela teve 190 mil de custo variável, não vou entrar nos detalhes técnicos aqui nesse vídeo, tá? Mas não é difícil de você entender esses conceitos, ou seja, 70% de tudo que ela recebeu foi só para custo variável. Logo, a margem de contribuição dela é esse número aqui, 29,6% ou 79, quase 80 mil reais. Margem de contribuição é o quanto sobra das suas vendas para pagar todas as contas fixas. Nesse exemplo aqui, em 10 segundos desse case dessa hamburgueria, eu vejo, caramba, esse empresário está com um problema na margem de contribuição do negócio dele. Margem de contribuição é um dos indicadores mais importantes de todo e qualquer negócio. O segundo indicador que você precisa olhar todo mês é o lucro operacional. O lucro operacional diz o quanto que a operação do seu negócio deu de dinheiro. Nesse caso dessa hamburgueria, olha só, a operação em 4 meses deu 3,5%. Ela recebeu, ela teve de lucro operacional menos de 10 mil reais em 4 meses. E aí, quando eu olho lá em cima que a margem de contribuição está super baixa, fica fácil de entender aonde mora o problema desse exemplo aqui. Então, primeiro indicador essencial, margem de contribuição. Segundo, o lucro operacional, se o teu negócio está tendo resultado operacionalmente falando ou não. O terceiro é o resultado líquido. O resultado líquido é o lucro operacional, tá? Quanto que a operação do seu negócio deu de dinheiro, mais
As entradas não operacionais, veja então, por exemplo, esse camarada aqui, ele captou empréstimos nesse período, menos as saídas não operacionais. Olha o tanto de empréstimo, de dívidas que ele pagou aqui nesse período. Então, o resultado líquido é o quanto que a tua empresa de fato gerou de caixa. Aqui, ó, quase nada, né? Em 4 meses gerou uma merrequinha ali de dinheiro efetivamente. Então, margem de contribuição é o quanto você tem de dinheiro para pagar, né? O quanto das suas vendas sobram para pagar gastos fixos, investimentos, e sobrar lucro. Lucro operacional diz se a operação do seu negócio está saudável. Resultado líquido é o quanto de fato sobrou de dinheiro ou faltou de dinheiro naquele período. E o quarto indicador para você olhar todo mês é o ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio é o mínimo que eu preciso faturar para não ter prejuízo. Então aqui no Yampa, por exemplo, eu tenho o ponto de equilíbrio para eu pagar todas as minhas despesas fixas e os meus investimentos é de R$237 mil, ok? Como eu faturei um pouquinho mais do que isso, né? Eu faturei 270 mil, o mínimo era 237. O que eu faturei foi 270 mil. Por isso que eu tive um pouco de lucro operacional. Eu faturei um pouco acima do mínimo, logo eu tive um pouco de lucro. Então o ponto de equilíbrio, ele te diz qual que é o mínimo que você precisa faturar para não ter prejuízo. E ainda, se eu olhar aqui, ó, nesse painel, eu posso fazer um cálculo baseado aí na média dos últimos 6 meses, quanto que eu tenho que faturar, por exemplo, para ter 20% de lucro. Ah, eu quero ter 20% de lucro. Tá bom. Então eu terei que faturar R$122 mil todo mês para ter 20% de lucro. Nesse caso, nesse exemplo, é claro. Então, com esses 4 indicadores, analisando mês a mês, semestre a semestre, ano a ano, você consegue sim entender melhor o seu negócio, entender onde estão os pontos falhos, entender quais são os pontos fortes e o que você tem que fazer para melhorar. Porém, infelizmente, a maioria, 99,9% dos softwares em mercado não mostram essas informações. Eles trabalham naquele relatório de fluxo de caixa simplista que eu te disse. Receitas, patatá, despesas, patatá, e saldo. Não faz a separação de receita, custo variável, margem de contribuição, do lucro operacional, ponto de equilíbrio. Os softwares mal e mal nem sabem o que é isso. Ou seja, você tem um trabalhão para alimentar as informações, mas não tem a análise que você precisa tanto para tomar melhores decisões. E foi por isso que justamente a gente criou o Yampa, um software criado por especialistas em finanças para pequenas empresas, para que não seja meramente um controle financeiro, mas que você tenha sim o controle financeiro e todos os benefícios, mas acima de tudo um método para você analisar o seu negócio, para você entender o seu negócio, para você tomar melhores decisões sobre o seu negócio. Então, se você quer profissionalizar a gestão do dinheiro do seu negócio, nem precisa dizer, né? O Yampa definitivamente é a melhor opção, é a opção que te dá mais clareza. Para você saber mais, aqui abaixo a gente vai deixar um link que explica sobre o Yampa. E aí você pode fuçar, pode ver o que ele faz, o que ele não faz, pode testar o Yampa. E eu te garanto, para você, dono de pequena empresa, vai existir um antes e um depois do Yampa. O nível de informações, a qualidade de análise que você vai ter com o Yampa nem se compara com todo o resto que você já tentou no seu negócio, eu tenho certeza disso. Clica aqui no link aqui abaixo e faz o seu cadastro no Yampa e testa e vê o poder, a magia de você ter a clareza dos números do seu negócio. Valeu!